Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, estamos de volta para trazer as novidades do maior de todos para vocês. Vamos lá, gente. Antes de qualquer coisa, por favor, não esqueça de se inscrever aqui no canal Hora do Flu, senhoras e senhores. Poxa, faça isso, se inscreva, ative o sininho tricolor também para todas as notificações e peço gentilmente para que você não esqueça de... Canta junto aí, por favor. Arrebenta no like. Arrebenta no like, clique no gostei. Gente, o que aconteceu agora de tarde foi um negócio tão doido. Eu nunca vi uma loucura dessa. Tu já viu casa de aposta negar informação? Ai, eu nunca tinha... Isso foi inédito. O Vasco consegue fazer coisas que é inacreditável. Eu vou até começar com esse assunto para vocês não ficarem boiando. Eu já estava separando para trazer que, segundo informações, o Vasco estaria ali de negociações avançadas com a Superbet. Superbet, atualmente, a patrocinadora master do Fluminense, né? Fluminense aí com essa questão de renovação, estava bem encaminhado, depois esfriou com aquela questão da Superbet tentando patrocinar o Flamengo, oferecendo uma grana muito grande, muito maior do que ela paga pelo próprio Fluminense. Depois daquela história toda, deu uma esfriada essa situação do Superbet, então hoje surgiu a informação que o Vasco estaria também ali com negociações avançadas, tá? Só que o que aconteceu? A própria Superbet, eu nunca vi isso, gente, eu achei hilário. Olha que deixa eu colocar na tela, que fica mais fácil para você entender. Olha aí tem informação, ó, pintou informação, de acordo com a informação, aqui tem um Carlos, né, cita aqui algumas pessoas, Vasco está conduzindo negociações avançadas com a casa de apostas ali, Superbet. E pasmem, tá? A informação que eu vi em outro lugar dizia que a Superbet ia pagar mais pro Vasco do que paga pro Fluminense. Resumindo, né? Fluminense sempre o último da fila, segundo a galera. O que aconteceu, gente? Que é um pouco hilário. Desculpa se eu ri, mas não é que eu tô de abuso com a pessoa, com falta de respeito não, tá, gente? É porque eu nunca vi isso na minha vida. Eu de verdade nunca vi. Aí, a Superbet escreveu isso aqui, ó. Olha, galera, eu tô pegando o Twitter ao vivaço, tá? Isso aqui não é print, não é nada. É o Twitter da Superbet Brasil respondendo aquela informação que eu te mostrei. Por que eu te mostrei em print? Porque o rapaz apagou. Porque a Superbet disse, não há nenhuma negociação em vigor entre Superbet e Vasco da Gama. Então, assim, a Superbet negou a informação, né, do pessoal lá do Vasco, que o Vasco estaria avançado na Superbet, tá bom? É isso. A Superbet negando informações agora, meu amigo. Agora não tem pra onde fugir. Agora, assim, sendo bem honesto, confesso que quando eu vi a informação de cara, fiquei um pouco preocupado, porque não seria a primeira vez que a Superbet ofereceria mais dinheiro para outro rival carioca do que oferece para o Fluminense. É o que eu falei. Espero que o Fluminense tente uma renovação de contrato com a Superbet. Eu não tenho problema nenhum com a Superbet, só acho que ela tem que melhorar os números do Fluminense. O Fluminense ganha cerca de 52 milhões anuais, né? Então, assim, dá para melhorar. Porque depois eu vou pesquisar o quanto que ela ofereceu ao Flamengo. Era um negócio assim assustador, né? Muito, muito dinheiro. Mas assim, é o mercado. Eu sei, é o mercado. De qualquer forma, o valor do Fluminense já está ultrapassado, hein? De qualquer forma, o valor do Fluminense já está ultrapassado. A gente tem que ver isso aí. Mas eu quis trazer isso aqui porque eu achei hilário, tá? Agora, falando sobre as informações que aconteceram hoje. Galera, eu confesso pra você que tem uma que eu vou até olhar junto com vocês aqui, né, pra gente dar uma analisada. O Fluminense estaria ali interessado no jogador Klaus. Eu sei que você ficou todo arrepiado agora, porque torcedor tricolor que não tem raiva do árbitro Klaus, né, não é torcedor do Fluminense, desculpa, que aquele cara ali horroroso apitando pra gente. Mas eu não tô falando do árbitro não, tô falando do jogador que eu nem sabia que tinha, tá? Então tem um jogador chamado Klaus, né? Vamos botar a informação na tela e a gente vai dar uma lida junto, ó. Fluminense monitora o zagueiro Klaus, sem Thiago Silva,
cariocas avaliam as opções de mercado e estudam apresentar uma proposta. No entanto, o Remo ofereceu um bom aumento de salário e negocia uma renovação. Definição até a próxima semana. É informação aqui do Júnior Cunha, que é do SBT, né? E ele cobre o Clube Remo, tá? Então ele sabe, né? Então é uma informação que vem de lá, né? Dos remistas, né? Que o Fluminense estaria interessado nesse zagueiro Klaus. Realmente, agora eu comecei a ficar preocupado com os nomes que o Fluminense vem especulando, cara. Todos os nomes são de um nível que, sinceramente, não resolve o nosso problema. Eu fico me perguntando. Eu espero que o Fluminense não cometa o erro que cometeu com o Igor Rabelo. Trouxe o Igor Rabelo, que estava encostado no Atlético Mineiro, e ele não resolveu. Agora, será que o William Klaus é um bom nome pra gente? Eu confesso pra vocês que eu não conheço. Porém, entretanto, todavia, tem um comentário aqui, se eu não me engano, de um torcedor do Remo, e ele falou algo que me deixou um pouco preocupado. Olha o que ele disse. Né? É claro que é só uma opinião de um torcedor. Mas, sinceramente, se tem alguém que sabe de alguma coisa, são os torcedores, né? Só o torcedor sabe o que o jogador faz no seu clube, porque, cara, acompanha todos os jogos e tudo mais. Ele diz o seguinte: na Série B joga de titular em todos os times. Então ele tá dizendo que o Klaus é jogador de nível Série B, né? E ele vai falar, no Remo eu acho que seria uma peça para banco e compor elenco. Aqui eu já fiquei doido, né? Porque o Klaus, o William Klaus, ele seria pro Remo jogador banco para compor elenco. E pro Fluminense. Gente, vale destacar, o Fluminense perdeu o Thiago Silva. O Fluminense perdeu o eixo. O Fluminense perdeu o fundamento. O Fluminense perdeu o cara da zaga. Pô, Thiago, mas pô, vamos lá. Também é impossível trazer um Thiago Silva. Concordo plenamente. Thiago Silva é lendário, é um cara absurdo. Mas, meu amigo, não dá pra descer tanto essa régua não, hein? Porque se a gente perde Thiago Silva e traz um jogador que nem pro Remo era pra ser titular, e ele termina falando uma coisa que me deixou curioso, que ele fala, não vejo ele jogando Série A de titular, ainda mais para repor Thiago Silva. Então, meu amigo, fica aí, né, um comentário de um torcedor dizendo sobre o Klaus. Eu que não sou bobo nem nada, também não fico só na dos outros, né? Eu abri aqui o SofaScore e vou dar uma olhada com você ao vivo. Eu não olhei nada, né? Assim, primeira coisa que chama atenção de cara é que realmente é um cara que tem uma média muito alta de pontos, tá? Você tem o Klaus fazendo uma média ali de 7 pontos, né? É realmente uma boa pontuação. Mas pontuação no SofaScore também não quer dizer muito, tá? Se tu tá contratando um jogador porque a pontuação dele é boa no SofaScore, pelo amor de Deus, né? Não existe isso. Tem que ter tempo, tem que ver os números, tem que assistir jogos, assistir replays, tem que analisar o biotipo do jogador, tem que analisar características do player, né? E assim você consegue fazer algo melhor. Beleza. Dá pra ver aqui uma coisa. Ele joga pelo lado direito, né? Claramente aqui no mapinha de calor, você vê ele no lado direito, né? Mostrando que ele vai até muito longe, né? Tem horas que parece até que é um volante, né? Vindo bem após o meio de campo e tudo mais. Só que uma coisa que eu vi no Klaus, que eu fiquei um pouco preocupado, apesar de entender que né, a gente não entende muito, mas ele já tem uma idade avançada. A questão é, para zagueiro, pessoal, dá pro cara jogar um pouco mais, tá? Isso aí é real. Para zagueiro, você consegue estender um pouco mais a sua carreira se você se cuidar. Vide Thiago Silva, mas dá para comparar Thiago Silva. Mas zagueiros com idade mais alta, funciona. Mas aqui a gente está falando de um jogador que nunca jogou em alto nível e já tem uma idade avançada, tá? Porque 31 anos... Ah, Thiago, 31 anos é novo, não é idade avançada. Então, mas com 31 anos, para garantir Fluminense, ele já teria que ter uma experiência em mercados mais difíceis, né? Ele jogou na Bélgica,
né? Jogou na Grécia, aí no Atlético Goianiense, no Brasil no Botafogo também, Ceará, Internacional. Então, assim, não vem se firmando, né? Não vem se firmando. Então, assim, eu não posso também cravar se é bom, se não é. Só que eu acho que, sinceramente, não são nomes que vão ser palatáveis ao paladar tricolor, né? Não acredito que o tricolor vai falar, pô, agora sim, o William Klaus do Remo tá vindo. Esquece. Tem que ter muito... Tem que ser muito homem pra trazer um negócio desse, né? E bancar. Né? Bancar, não, estou bancando o William Klaus, que o William Klaus é realmente muito bom. Não sei. Agora, outra informação que saiu, mas então, galera, mas assim, não tô falando que o Fluminense está negociando, né, com o William Klaus, não. Mas o que vem de lá é que parece que o Fluminense tem um interesse, né? Mas é aquilo, né? Até assim, o Fluminense tá no início de balada. Ele entrou na balada, meu amigo, ele tá olhando todo mundo, tá com interesse em todas as novinhas. Toda novinha que passa, ele tá, tô com interesse, hein? Tô com interesse. Mas chegar junto até agora, o Fluminense não chegou junto com ninguém, nem com o Nino, que é a mulher mais bonita da balada. Se você pode, né, entender a alusão do que eu tô fazendo. Né? O que eu vejo o Fluminense muito interessado. Não, estou interessado, estou sondando, estou estudando. Cara, eu fico imaginando o seguinte. As informações que saíram era que desde setembro o Fluminense sabia que Thiago Silva não ia ficar. Pô, irmão, vamos lá, né? Setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, assim, teve 4 meses que o Fluminense sabia já da saída do Thiago Silva. E em nenhum momento o Fluminense já fez esse mapeamento do mercado. Agora que tá começando a sondar a galera, desculpa. Isso é atrasado. Não vou bater martelo, não vou. Porque o Fluminense me surpreendeu na temporada, no meio de temporada, que eles foram sondar o Joaquim. E eles só não contrataram o Joaquim porque achou um pouco caro. Então, assim, o Fluminense sabe o que é jogador bom. Joaquim, zagueirão, excelente. Podia trazer. Então, sim, também não vou martelar. Não, Thiago, tem que falar mal da diretoria, tem que xingar a diretoria é um lixo. Não vou fazer isso agora. Por quê? Porque não tem nada definido. A gente só tá falando de sondagens. É o que eu falei. A festa tá começando e o Fluminense tá na balada. E tá olhando lá. Ah, bonita, aquela ali é bonita. Será que eu chego? Não, muito cara. Não, aquela outra ali, pô. Não. É bonita, mas manca um pouquinho, sabe? Eu não sei o que o Fluminense tá fazendo na balada, mas eu espero que o Flu não demore muito, porque como eu falei, o Fluminense já sabe que o Thiago Silva não ficaria há 4 meses, senhoras e senhores. É tempo mais do que o suficiente para você mapear o mercado, levantar as possibilidades e ver as melhores opções, não é? Eu acredito que sim. Então, vamos ver o que vai acontecer. Galera, outro comunicado que eu tenho para fazer para vocês, hoje, né, tem a posse do Matheus Montenegro lá em Laranjeiras e o Hora do Flu estará lá, né, através do nosso querido Thiago Manolo e Diogo Matheus. Então amanhã a gente vai trazer para você imagens desse evento, dessa coletiva, da posse do Matheus. Provavelmente ele vai fazer revelações lá e tá marcado para as 8 e alguma coisa. Então vocês fiquem ligados aqui no canal do Flu, porque amanhã você não perde nada, a gente vai trazer tudo para você. E para finalizar o vídeo de hoje, saiu uma informação que essa daqui a gente tentou ir atrás e o que a gente ouviu, talvez você não vai querer, tá? O que acontece? Tá todo mundo falando que o Fluminense está interessado aqui no enamorado, né? Então, assim, enamorado é um atacante, atualmente joga no Barranquilla, Júnior Barranquilla. E aqui, pessoal, o que a gente apurou? A gente conseguiu entrar em contato com alguns jornalistas, né? Repórteres ali local. E o que a gente descobriu é que o nome do Fluminense eles não ouviram lá. Mas realmente
existem clubes que estão interessados nele, sim. Mas o Fluminense, nós não conseguimos confirmar se realmente o Fluminense tem o interesse nele. Lembrando que essa apuração, nós fomos lá fora, tá, pessoal? Nós fomos lá fora para saber se o Fluminense realmente era um dos clubes. Não conseguiram responder isso pra gente. Existem outros clubes, mas o Fluminense não teve confirmação. Então, assim, hoje saiu informação do Bicagalo, que foi o Bicagalo, não foi? Só pra eu não falar errado. Não, foi o Fala Galo. É que eu me confundo, o pessoal lá de Minas. Fala Galo 13. Eles colocaram o Fluminense, né, como um dos interessados. Fluminense, River Plate e o Galo. Mas a gente não consegue confirmar esse interesse não, hein? Não conseguimos confirmar esse interesse. Parece que é papo, né? Parece que só colocaram o nome do Fluminense ali para dar uma concorrida, mas a gente não conseguiu confirmar que se realmente o Fluminense que é ali o enamorado. Eu acredito que não, tá? Senão a gente teria ouvido alguma coisa. Ah, não, o Fluminense sim. Não conseguimos confirmar sondagem, nem nada do tipo. Os números dele, só porque a gente tá falando dele, já vou colocar na tela pra gente trocar uma ideia. Os números deles estão aí na tela pra você. Foram 53 jogos durante essa temporada de 2025. 11 gols e 7 assistências. 18 participações em gols em 53 jogos. Ele já é titular absoluto do Júnior Barranquilla, é um jogador importante lá. Melhorou os seus números da temporada passada, isso é bom, porque mostra que o jogador está numa evolução, né? Parece que é um jogador que tem muita técnica, tem qualidade, né? Tem uma boa idade, apenas 26 anos, mas ainda precisa ir para um mercado porque ele não saiu da Colômbia ainda. Então ainda é uma incógnita, né? O enamorado, mas é um cara famosão aí. Todo ano alguém fala do enamorado, sempre coloca um Fluminense como interessado, mas dessa vez eu acredito que é papo, tá? Acredito que é papo, nós não conseguimos confirmar se realmente o Fluminense tem interesse nesse rapaz aí. Eu acredito que não, tá? Acredito que não, senão a gente teria ouvido alguma coisa por aqui, né? Mas e aí, também não tô aqui pra negar nada dos outros não, porque talvez os caras estejam certos ali, mas eu acredito que é aquela famosa estratégia, bota o Fluminense ali pra elevar um pouco a disputa ali sobre o namorado. Tá bom, meus queridos? Então, parece que é mais papo aí essa situação do enamorado. No mais, eu tô indo embora, meu amigo. Vem com essa não, rapaz. Se inscreva aqui no canal, deixa aquele like, ative o sininho tricolor e faça tudo isso. Por quê? Porque tu gosta do canal, né? Então, ajude a gente, por favor. Sem você, o canal não existe. E eu agradeço de verdade ter você aqui comigo. Beijo no seu coração. Fiquem todos bem e tchau. E valeu, pessoal.